Eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer antes. E não vou suavizar. Não porque quero machucar, mas porque respeito você demais para mentir. E se você não é forte para ouvir a verdade, peço que não fique nesse vídeo. Você ora, você pede, você repete, você acredita, ou pelo menos acredita que acredita. E mesmo assim, em algum ponto do processo, alguma coisa trava. A resposta não vem, a vida não muda. E você começa, devagar, a construir uma explicação para isso e para você mesmo. Que o tempo de Deus é diferente, que você precisa ser mais paciente, que talvez não seja a hora ou que talvez não seja para você. Mas e se o problema não for o tempo? E se o problema for que o que você está chamando de fé não é fé? Eu sei que essa frase pode doer. Ela doeu em mim quando eu a entendi pela primeira vez. Porque eu também orava, eu também pedia, e por muito tempo eu também achei que tinha fé porque sentia uma vontade genuína de crer. Mas existe uma diferença entre querer crer e crer de fato. E é exatamente essa diferença que Mateus 9:29 expõe de um jeito que me atravessou de ponta a ponta quando eu finalmente parei para entender o que estava escrito ali de verdade. Jesus estava diante de 2 homens cegos. 2 homens que o seguiram, que gritaram por ele, que não desistiram mesmo quando parecia que ele não ia parar. E então ele os perguntou uma coisa que na superfície parece simples. Credes que sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele tocou os olhos deles e disse, seja feito a vós outros segundo a vossa fé. Segundo a vossa fé. Não segundo o tamanho do seu sofrimento. Não segundo há quanto tempo você está esperando. Não segundo o quanto você merece ou o quanto você se esforçou. Segundo a vossa fé. Florence Scovel Shinn passou anos estudando esse princípio e chegou a uma conclusão que muita gente ainda resiste em aceitar. A maioria dos seres humanos não tem fé, tem desejo com medo, e desejo com medo não funciona da mesma forma. Ela escreveu que pedir com o coração dividido é como ligar 2 fios que foram feitos para conduzir corrente em direções opostas. A energia se anula, o circuito não fecha, e a luz não acende, por mais que o interruptor seja acionado repetidamente. Mas então, o que é fé de verdade? Porque eu cresci num ambiente onde fé era definida como acreditar no que não se vê. E isso é verdade, mas é incompleto. É a definição que cabe num versículo, mas que não cabe numa vida inteira. A fé que Mateus 9:29 revela é algo mais específico, mais exigente, mais íntimo. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, com honestidade total, sem atalho e sem promessa vazia. Fica aqui, porque essa conversa pode ser o ponto antes e depois em muitas áreas da sua vida. Vou te pedir para se lembrar de alguma coisa. Pensa num pedido que você fez, um pedido que importava de verdade. Pode ser um pedido de cura, de restauração, de um relacionamento, de uma virada financeira, de uma gravidez, de uma oportunidade. Qualquer pedido que tinha peso real. Agora me responde, não em voz alta, mas lá dentro. Quando você terminou de orar esse pedido, o que veio depois? Veio paz? Veio a sensação de que estava entregue e resolvido, em boas mãos? Ou veio o pensamento? O pensamento que começa com mas. Mas, e se não vier? Mas eu já pedi isso antes. Mas será que funciona de verdade? Mas e se eu não merecer? Mas e se Deus tiver outros planos que eu não entendo? Esse mas é o lugar onde a fé acaba. E não estou falando de dúvida filosófica, do tipo de questionamento intelectual que faz parte da jornada de qualquer ser humano que pensa. Estou falando de um mas que nasce do medo, que vive no corpo, que aperta o peito mesmo quando a boca está orando. Florence Scovel Shinn tinha um nome para esse estado. Ela chamava de oração negativa. Era quando a pessoa orava, pedindo uma coisa enquanto imaginava o oposto acontecendo. E ela dizia que a imagem mental tem uma força que frequentemente supera as palavras. Você pode repetir 1000 vezes, eu confio,
Mas se a imagem que está rodando na sua mente é a de tudo desmoronando, é a imagem que vai trabalhar. Não porque Deus escolhe o lado errado, mas porque a fé não é só verbal, ela é total. Ela é uma postura de corpo inteiro. Existe um relato no livro de Marcos, no capítulo 11, em que Jesus fala sobre a figueira que murchou, e os discípulos ficaram impressionados com a velocidade com que a árvore havia secado. E Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim lhe sucederá." Não duvidar em seu coração, não em seu raciocínio, não em sua lógica, no coração. Porque a mente pode ser convencida mais facilmente do que o coração. Você pode argumentar com a sua mente e ganhar o debate, mas o coração carrega o que viveu, carrega as decepções, carrega as promessas que não vieram, carrega os momentos em que você esperou e o silêncio foi a única resposta. E é por isso que a fé verdadeira não é um estado que você entra com facilidade. É algo que precisa ser construído, trabalhado, limpo. Porque antes de confiar, você precisa resolver o que está te impedindo de confiar. E esse é o ponto que a maioria dos ensinamentos espirituais pula. Eles falam de fé como se ela fosse uma decisão simples, como se bastasse querer ter fé para ter. Como se as pessoas que não conseguem sejam simplesmente menos devotas, menos comprometidas, menos dignas. Mas não é assim. O que impede a fé verdadeira, na maioria das vezes, não é falta de vontade, é excesso de ferida. É um coração que aprendeu a se proteger do que deseja, porque desejar demais já doeu demais. E então ele começa a pedir com um vidro na frente. Você chega até a janela, olha para o que quer, mas existe um vidro separando você daquilo. E o vidro tem nome, tem história, tem data. Florence chamava isso de a armadura da decepção. E dizia que nenhuma oração consegue atravessar essa armadura sem que ela seja primeiro removida. Não com esforço, com cuidado, como se remove uma armadura que foi colocada para proteger, mas que virou uma prisão. Então, o que é fé, de verdade? Eu vou tentar te dizer do jeito que eu entendi. Não como definição de dicionário, como experiência vivida. Fé verdadeira é quando você pede algo e no momento em que termina de pedir, algo em você relaxa. Não adormece, não ignora, não finge que o problema não existe. Relaxa, como quando você entrega uma carta nos correios. Você a escreveu, colou o envelope, colocou o endereço e entregou. E depois você não fica seguindo o carteiro para ter certeza de que ele não vai perder. Você entregou. O processo agora é outro, que não depende mais de você. Isso é fé. A entrega que não carece de fiscalização. Jesus, em Mateus 9, não perguntou aos 2 homens cegos se eles achavam que era possível. Não perguntou se eles achavam que mereciam. Não perguntou há quanto tempo estavam cegos ou quais pecados tinham cometido antes. Ele perguntou: "Vocês creem que sou capaz?" E eles disseram sim. Não sim, mas. Não sim, eu espero que. Apenas sim. E foi o suficiente. Florence Scovel Shinn passava muito tempo ensinando sobre o que ela chamava de palavra ativa. Ela dizia que existe uma diferença entre declarar algo com esperança e declarar algo com convicção. A esperança ainda carrega dúvida. A convicção não. E é a convicção que movimenta o que ela chamava de lei espiritual. Ela contava um caso, no seu livro O Poder da Palavra, em que acompanhou uma mulher que havia perdido quase tudo: emprego, relacionamento, saúde abalada. E essa mulher orava, pedia, declarava. Mas nada mudava. Até que Florence a fez parar e a perguntou uma coisa simples: "Quando você termina de orar, você acredita que já foi respondida?" A mulher hesitou. E na hesitação estava a resposta para tudo. Ela não estava terminando a oração com fé. Estava terminando com esperança de que talvez. E talvez não é o mesmo idioma que o universo espiritual entende como sim. O que Florence ensinava, e o que eu levei anos para incorporar de verdade, é que a fé verdadeira
tem uma qualidade de presente, não de futuro. Quando Jesus diz, seja feito a vós segundo a vossa fé, ele não está dizendo, seja feito em algum momento quando Deus decidir. Ele está descrevendo um princípio que opera em tempo real. A fé que você tem agora, nesse exato momento, está moldando o que se materializa. E é por isso que o medo atrapalha tanto. Porque o medo também é uma forma de fé. Fé no pior, expectativa do pior. E se a sua fé no pior for mais sólida do que a sua fé no bem, o que você acha que chega primeiro? Isso não é crueldade divina. É uma lei que opera independente de crença. Como a gravidade. Você pode não acreditar na gravidade, mas se pular de um prédio, vai cair do mesmo jeito. E aqui chega o ponto mais delicado de tudo. A maioria das pessoas não consegue ter fé verdadeira, porque existe algo anterior à fé que não foi resolvido. Existe uma camada de crença inconsciente que diz, você não merece. Isso não é para você. Toda vez que você se anima, algo dá errado. Você foi muito feliz antes e depois veio a queda. Então, não se anime. Essas crenças não estão na sua mente consciente. Estão mais fundo. Foram instaladas por experiências, por palavras, por perdas, por testemunhos de vida que a sua psique interpretou e transformou em regras. E é para dissolver essas regras que existe o trabalho espiritual profundo. O que eu desenvolvi ao longo de muito tempo de estudo e de prática, e que se chama visualização profética, nasce exatamente desse entendimento. São 90 dias de orações, de limpeza dessas camadas mais profundas, de substituição dessas crenças antigas por uma nova linguagem interior. Um idioma que o coração aprende a falar devagar, dia após dia, até que orar com convicção deixe de ser um esforço e passe a ser um estado. Não é magia, é processo. É o tipo de transformação que não acontece num momento de insight, mas que se constrói na repetição consciente e guiada. Se você já se perguntou por que a sua fé parece não ter força, talvez o que você precise não seja mais oração. Talvez seja limpeza primeiro. Existe algo na cena de Mateus 9 que ninguém costuma comentar. Antes dos 2 homens cegos chegarem a Jesus, o texto diz que eles o seguiram. Seguiram mesmo sem enxergar. Seguiram pelo barulho dos passos, pelas vozes da multidão, pelo instinto que dizia que havia algo naquela direção. Eles se moveram na direção do que não podiam ver. E aí está uma das imagens mais poderosas de toda a Bíblia sobre o que é fé de verdade. Não é a fé do que você prova. É a fé do que você segue mesmo sem prova. Os 2 homens não tinham evidência de que Jesus ia parar por eles. Haviam outras pessoas. Havia urgência em outras direções. Mas eles continuaram se movendo. Não pararam para calcular as probabilidades. Não ficaram esperando que alguém os garantisse que valia a pena tentar. Eles seguiram. E quando Jesus finalmente parou e perguntou, credes que sou capaz? Eles tinham uma prova interna que ia além das palavras. Eles haviam se movido. O movimento era a expressão da fé antes mesmo da declaração. Florence Scovel Shinn tinha um ensinamento que eu repeti para mim mesma em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida. Ela dizia que a fé sem ação correspondente é apenas sentimento. E sentimento, por mais intenso que seja, não move o mundo espiritual. O que move é a ação que nasce da certeza, mesmo quando o olho físico ainda não vê nada. Ela contava sobre uma mulher que precisava de dinheiro urgente. E Florence a disse, haja como se o dinheiro já estivesse a caminho. Não gaste o que não tem, mas organize o espaço para receber. Limpe, prepare, haja no pequeno como quem espera o grande. A mulher fez isso. E em poucos dias, uma solução veio de onde ela menos esperava. Não porque a ação em si fez a magia, mas porque a ação era o sinal que o seu coração estava dando de que acreditava de fato. E quando o coração acredita, o campo muda. A Bíblia chama isso de andar pela fé e não pelo que se vê. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Uma das frases mais citadas e menos compreendidas da história do cristianismo.
Andar pela fé não significa ignorar a realidade. Significa que a realidade que você escolhe como guia não é apenas a que os seus olhos estão vendo agora. É também a que a sua fé está sustentando. E essas duas realidades coexistem até que uma substitui a outra. O problema é que a maioria das pessoas abandona a segunda realidade assim que a primeira pressiona com mais intensidade. A conta chega, a fé some, o diagnóstico vem, a fé vacila, o relacionamento piora, a fé encolhe. E não porque a pessoa seja fraca, mas porque ela nunca aprendeu a manter a fé sob pressão. Nunca foi ensinada que a pressão não é sinal de que Deus foi embora. É muitas vezes o momento exatamente antes da virada. Gênesis não conta a história de José para nos mostrar que quem tem fé não sofre. Conta para nos mostrar que quem tem fé atravessa o sofrimento sem perder a direção, que o poço e a prisão e o esquecimento não foram o fim da história, foram o caminho até ela. A fé verdadeira não é a que impede que o poço exista, é a que te mantém sabendo que o poço não é o fim. Deixa eu te perguntar algo agora, e quero que você sente com essa pergunta pelo menos alguns segundos antes de continuar. Onde você está hoje? No poço? No caminho que sai do poço? Ou você nem consegue mais ver a saída de tão fundo que parece estar? Guarda essa resposta, porque o próximo bloco foi escrito para o lugar onde você está. Fé não se fabrica do zero numa tarde, mas ela pode começar a ser construída hoje, agora, nesse exato momento em que você está aqui comigo. E a construção começa num lugar muito específico, na honestidade. Não a honestidade de se punir por não ter fé suficiente, mas a honestidade de olhar para o que está no caminho da fé e nomear isso em voz alta, pelo menos para si mesma. Porque o que não é nomeado não pode ser entregue. Você já tentou entregar para Deus algo que você nunca admitiu que estava carregando? Tem gente que ora pedindo cura de relacionamentos, mas nunca admitiu, nem para si mesma, que ainda está com raiva. Raiva de quem foi embora. Raiva de quem ficou, mas machucou. Raiva, às vezes até de Deus, por coisas que aconteceram e que não pareciam justas. Essa raiva não precisa ser errada. Ela é humana. Ela é real. Mas ela não pode ficar escondida atrás da oração enquanto ao mesmo tempo sabota a oração. Florence Scovel Shinn escreveu que o perdão é a operação espiritual mais poderosa que existe. Não porque o outro merece ser perdoado, mas porque o não perdão é como beber veneno, esperando que o outro sinta o efeito. O único que fica intoxicado é você. E a fé que tenta operar num coração intoxicado de mágoa não consegue correr solta. Ela fica presa. Isso não quer dizer que você precisa fingir que não foi machucada. Não quer dizer que você precisa sentir carinho por quem te feriu. Perdão, no sentido espiritual profundo, é simplesmente soltar o peso, parar de carregar. Não porque o outro merece leveza, mas porque você merece. E quando esse peso sai, acontece algo que eu só consigo descrever como espaço. Um espaço que antes estava ocupado pelo passado começa a ficar disponível para o futuro. É nesse espaço que a fé cresce. Mateus 9:29 diz: "Seja feito a vós outros segundo a vossa fé." E agora que você entende melhor o que é essa fé, a frase ganha outro peso. Seja feito segundo o que você realmente carrega. Não segundo o que você declara, segundo o que você carrega. E é por isso que trabalhar o interior não é opcional para quem quer ver o exterior mudar. Não é um detalhe espiritual para os mais sensíveis. É a base. É o fundamento sem o qual tudo que é construído por cima acaba desmoronando. Eu desenvolvi o visualização profética com exatamente esse entendimento como espinha dorsal. Cada um dos 90 dias foi pensado para trabalhar uma camada diferente. Não com pressa, não com intensidade que esgota, com consistência que transforma. Os primeiros dias são de nomeação, de olhar para o que está lá dentro e nomear sem julgamento. Os dias seguintes são de limpeza, de oração guiada para soltar o que foi nomeado. E depois disso, o trabalho de construção começa, de plantar,
Nesse espaço limpo, a imagem do que você quer e merece viver. Não é sobre visualizar e esperar sentada. É sobre alinhar o interior com o exterior de um jeito que a fé verdadeira consiga operar. Quando você termina esses 90 dias, você não é a mesma pessoa que começou. Não porque passou por uma experiência intensa, mas porque mudou, devagar, o chão sobre o qual você está de pé. E quando o chão muda, tudo que está sobre ele também muda. Eu vou terminar com uma pergunta. Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta de verdade que eu gostaria que você levasse com você hoje. Quando você ora, do que você está mais convicta? De que vai receber ou de que pode não receber? Não existe resposta certa ou errada. Existe apenas a resposta honesta. E a resposta honesta é o ponto de partida. Deixa ela nos comentários. Eu leio. Eu levo cada palavra a sério. Me conta. O que você identificou em você hoje que talvez não seja fé? Qual foi o momento dessa conversa em que você sentiu que estava sendo descrita? Não precisa ser elegante. Pode ser bruto, pode ser simples, pode ser só uma frase curta. Esse espaço aqui é exatamente para isso. Para o que é verdadeiro. E se você conhece alguém que ora, que pede, que tenta, mas que sente que a fé parece não chegar onde precisa chegar, envie esse vídeo para essa pessoa. Sem comentário, sem explicação. Só envia. Porque às vezes a gente recebe a coisa certa de quem menos espera e no momento em que mais precisava. Se ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Toda semana tem uma conversa como essa. Sobre a Bíblia de verdade, sobre a lei espiritual que opera nas nossas vidas, sobre Florence Scovel e sobre o que significa viver com fé de verdade, não com a fé que aprendemos que deveríamos ter. Tem diferença. E vale a pena descobrir juntas. Até a próxima conversa e gratidão para você que ficou comigo até aqui. Que a fé que você carrega amanhã seja um pouco mais limpa do que a de hoje. Isso é suficiente para começar.